Bom, primeiro ponto, o RSI está quase dando aí um sinal de... já deu, na verdade, um sinal de swing trade. Geralmente dentro de uma tendência de baixa, dá para fazer alguns swings, né? Alguns trades de swing trade. Você marca a região 50. Dentro da tendência de baixa, o preço no gráfico diário ele vai querer retornar para essa região para continuar a tendência de baixa. Então, enquanto temos tendência de baixa, nós temos esse tipo de movimento no RSI. E aí, o que se sucede no preço, né? Se sucede da seguinte forma: alta para continuar caindo, mais alta para continuar caindo, mais alta para continuar caindo, tá? Então, na verdade, quando nós estamos abaixo dessa região, da linha 50 do RSI, é tendência forte e baixa. Bom, estamos ainda em tendência de baixa no gráfico diário. Ainda não perdemos o suporte semanal. O suporte semanal é justamente esta região que ele está se segurando. Essa é uma região, uma das mais importantes, que poderia trazer aí o Smart Money tendo interesse de compra nessa região. Então, vou colocar aqui opacidade de região verde, que seria uma possível região de compra, suporte semanal. Essa compra, essa defesa nessa região, ela não me surpreende, obviamente. Por quê? Porque estamos a um passo de entrar em forte tendência de baixo no semanal. Entrando em forte tendência de baixo semanal, na minha opinião, é bear market, né? Às vezes em que nós tivemos, então, a dificuldade do mercado voltar acima da região 50 e principalmente quando perdeu a região 40 do RSI, nós tivemos bear market no Bitcoin, a moedinha da praia. Aqui nessa região, BTC ele buscou os 12 mil, depois os 10 mil dólares como topo, depois os 7 mil dólares como topo, depois 6 mil dólares como topo e depois ele buscou fundo em 3.200. Então estamos sim em risco de entrar em bear market, estamos por muito pouco em relação a isso. Se acontecer do mercado perder essa região de suporte e vir testar o suporte baixo, que é a região que eu acredito que ele possa vir testar ainda nesse ciclo, né? A gente pode sim, entrando abaixo aqui, a gente entra abaixo da super tendência de baixa no RSI semanal, indicando tendência e continuação de tendência de baixa, tá? Então, por enquanto, eu acredito em retomada de alta do BTC, a moedinha da praia, né, dentro dessa região de compra, porque existem alguns motivos. Primeiro, o S&P 500 conseguiu defender a região, conseguiu ter força compradora o suficiente para recuperar a queda. Ontem a gente tinha comentado com vocês, né? Geralmente quando tem essa barra de venda no BTC, nós temos geralmente continuidade de baixa, tá? De sombra é muito grande, mas não é no S&P 500, geralmente indica a tentativa de reversão. Então, nesse primeiro momento aí, o S&P 500 ficou bastante otimista hoje. Nasdaq também, que estava entrando em tendência de baixa, perdeu o fundo anterior, também conseguiu fazer uma recuperação, uma barrinha de recuperação hoje. O mercado praticamente se animou com essas altas e o BTC, acompanhando esses outros mercados, também subiu, estimulando mais alguns investidores de mercados voláteis a ficar ainda exposto em BTC e talvez dar uma sobrevida aí na especulação durante esse mês, né? Bom, gráfico do Bitcoin, nós tivemos então uma sombra, nós tivemos uma inside bar, uma barra interna, relação a essa barra aqui, primeira tentativa de reversão do mercado, tentamos uma segunda tentativa de reversão, ontem o mercado tinha caído bastante, mas conseguiu se recuperar até o final do dia, mostrando bastante região compradora aqui, então bastante interesse comprador. Com bastante interesse comprador, esse pode ser um suporte que tende a ser construído aqui nessa região, podendo levar o preço então do BTC, a moedinha da praia, até os 47 novamente, 47 mil dólares novamente, no curto prazo, tá? Para ter uma certa resistência. E aí aqui vai tudo acontecer, tá? Se a gente fizer pivô de alta, acima da média de 8, podemos sonhar com uma recuperação do BTC até 52 mil dólares. Acima de 52 mil dólares, quando o BTC romper essa região, ele só vai parar lá em 58, tá? Então, no momento que o BTC conseguir romper os 52 mil, ele vai parar lá em 58. Isso me empolgaria bastante em não acreditar em bear market e acreditar em bull market, continuação do bull market para esse primeiro semestre, tá? No contexto atual que nós estamos, acredito então em queda, continuação de queda, acho que essa região vai ser a região que vai ser defendida principalmente neste ciclo, tá? Então, acho que o BTC está subindo para cair mais. E aí, a pessoa pode até me perguntar, me fizeram essa pergunta, inclusive.
Se o S&P 500 continuar subindo, o BTC pode cair? Sim. Algumas vezes o gráfico do Bitcoin e do S&P 500 vão ficar correlacionados, principalmente em períodos de risco, tá? Mas lá em 2018, a gente viu o S&P 500 continuar subindo e o BTC sofrendo para subir. Então nós tivemos, no início do ano de 2018, uma ameaça de uma grande queda no S&P 500. Ela startou possivelmente uma talvez indecisão do Bitcoin de continuar subindo. O Bitcoin caiu junto com o S&P 500 nesse período aqui do dia 5 de fevereiro, mas depois o S&P 500 foi para um lado, o Bitcoin foi para o outro lado. Tá? O Bitcoin foi para baixo, o S&P 500 continuou subindo. Então, não necessariamente, o S&P 500 em alta vai fazer com que o Bitcoin suba também, e também não quer dizer que o S&P 500 especificamente caindo, vai derrubar o Bitcoin tão rápido assim, né? Até porque no final de 2018 para início de 2019, nós tivemos uma reversão aí no mercado. Uma coisa que me chamou a atenção, né? O BTC ele caiu durante o segundo semestre do ano de 2019. Ele caiu legal. E caiu muito bem em novembro, né? Em novembro, quando o BTC perdeu 50% do valor, ele caiu, mas ele se segurou em 13.200, enquanto que o S&P 500 continuou caindo até o dia 24 de dezembro, né? Então o Bitcoin ele se segurou em 13.200, ele não caiu além do que o S&P 500 caiu, por exemplo. Então, às vezes correlaciona, às vezes não correlaciona. O percentual de correlação entre os dois é de 20%, se eu não me engano, tá? Tem um estudo aí que você pode procurar no Google, coloca assim, correlação entre S&P 500 e Bitcoin. Se eu não me engano, 20% das vezes eles estão correlacionados. Então, não é todas as vezes que eles estão correlacionados. Ok? Mas é importante a gente sempre analisar a condição macro também. Bom, na parte de tecnologia, nós estamos então embaixo da média de 8. Também Nasdaq quer vir para testar a média de 8. Se ela se mantiver na estrutura de baixa, ela tende a bater nessa região, otimismo rápido, exacerbado e depois mais queda. Se ela conseguir voltar para cima, algumas ações de algumas empresas focadas em tecnologia vão ser interessantes de ficarem expostas ainda, tá? A tendência de baixa, ela dura até acabar, e a tendência de alta também dura até acabar. Então, nós não sabemos quando que acaba, quando que começa. Eles fizeram essa pergunta para mim enfadonha, né? Quando você acha que acredita que termina o bear market? Primeiro, o bear market nem começou. Abaixo de 40 mil dólares, o bear market começa. Nas altcoins, já existe bear market em diversas altcoins. E elas só vão reverter quando o mercado mostrar essa reversão. Então, por enquanto, nas altcoins, sigo acreditando que elas estão em bear market, em ponto de dificuldade, e para o Bitcoin também tendência de baixa, que ainda não evoluiu para tendência de baixa semanal, o que por enquanto ainda está safe. O pessoal se empolga muito com essas altas, mas lembrando que quando ele fica em resistência e em suporte, o preço fica preso por um tempo dentro de uma caixa. Tá? E essa caixa é uma caixa, às vezes, de distribuição, às vezes de acumulação. Então, nesse topo aqui, nós tivemos o preço preso entre o range aí de 60 mil dólares e 68 mil dólares, até que ele conseguiu romper para baixo. Na minha opinião, o Bitcoin ele ameaçou entrar em bear market mesmo, real, quando perdeu 52 mil dólares, que era uma região que, na minha opinião, era para ser defendida. Quando ele perdeu esse dia aqui, no dia 4 de dezembro, eu já comecei a analisar o mercado com olhos mais de acreditar e confiar mais em um mercado em tendência de baixa ao longo desse ano, pelo menos por um período, seja 3 meses, 6 meses, 1 ano. Impossível saber quando vai terminar. Então, não sabemos se vai terminar logo já agora, possível saber, depois da linha de tendência de baixa rompimento, conseguindo voltar acima de 52 mil dólares, eu fico bullish novamente. Então, enquanto o mercado não vir aqui acima, o BTC não vir aqui em cima, não fico bullish. Para mim, qualquer alta atual é alta de complacência por isso continuar caindo, tá? Então, deu um swing trade de contratendência aqui, provavelmente ele vai bater alguns alvos de Fibonacci. O primeiro, então, alvo de Fibonacci para a gente perceber que o mercado está conseguindo se recuperar para uma tendência de baixa e entrar numa tendência de alta, é justamente pegar esse último comprimento dessa queda que nós tivemos, que teve região de defesa,
Então, aqui é um fortíssimo suporte. Aqui é um fortíssimo suporte. Tá? E aqui é uma fortíssima resistência. Esta resistência aqui de curto prazo. A principal resistência, 52 mil. Mas essa é a primeira resistência, na minha opinião, que ele poderia se segurar para o preço continuar caindo. Tá? Para ter uma rejeição. Então, por exemplo, até acredito que a gente pode voltar a subir. O primeiro é a região de atenção para ver se ele vai romper 44 mil dólares. Se ele conseguir romper os 44 mil dólares, ele vai parar em 45. Se em 45 ele conseguir se manter acima, já vai ser um indicativo de que o mercado sim pode ultrapassar a média de 8 semanal e voltar para cima dela. E principalmente, dá uma chance do mercado vir testar o principal suporte de todos, o suporte de 52 mil dólares. Esse é o principal suporte de todos. Porque aqui dentro a gente ainda pode lateralizar, a gente ainda pode acumular, o preço ainda pode fazer uma reversão do voo de drone português e vir buscar, então, o suporte que é aquele que eu acredito que o Smart Money tem mais interesse, que é essa região aqui que não foi retestada ainda, tá? Então, essa região que não foi retestada ainda, depois desse fundo que nós fizemos aqui na metade do ano, na minha opinião, pode ser a principal suporte para o Smart Money. Então, eu estou de olho para que o mercado teste essa região pelo menos mais uma vez e consiga se segurar, entrando dentro daquele longo período de lateralidade, dentro dessa lateralidade macro aqui que nós temos, né? Então, os topos anteriores e os fundos mais fortes anteriores. Oco, aliás, né? O trabalho de price action de ombro, cabeça a ombro. Se romper para baixo, ele tende justamente a buscar os 28 mil. Se romper para baixo, tá? Então, a gente precisa ainda perder esse suporte. Para perder esse suporte, vai ser um pouco trabalhoso. Por quê? Porque é uma região de briga. É uma região de transição entre um volume e outro. Se a gente adicionar, então, o volume aqui, a gente vai marcar, então, o seguinte. A fronteira final entre essa região de 40 mil dólares e a região de 28 mil dólares é essa grande região aqui de negociação, de bastante interesse de negociação, tá? Onde caindo, o mercado caindo aqui para dentro, ele tende a ter muita acumulação e muita lateralidade, muita mesmo, certo? Então, se a gente perder esse suporte, que essa é a fronteira final, na minha opinião, para ele entrar num longo período de acumulação dentro dessa região aqui, tendo bastante dificuldade de continuar subindo e entrando possivelmente em um bear market, né? A fronteira final é justamente esses 40 mil dólares aqui por unidade, entre 38 mil, na verdade, e 40 mil dólares por unidade, né? Esse é um suporte, então, que normal ser defendido, geralmente vai ter compra aqui nessa região, geralmente é uma região que provocará um pullback para o preço continuar caindo. Então, a gente pode ter alguns dias de alta. Quando chegar nessa região aqui da média 8, a gente tem que prestar atenção para ver se não sai nenhuma inside bar, uma barra interna, alguma barra que possa promover uma reversão. Então, por enquanto, no curtíssimo prazo, talvez no gráfico aí semanal, eu estou acreditando que ele possa subir, pelo menos até vir essa região de ponto de controle, 46 mil dólares a 47 mil dólares, e desse ponto aqui ter bastante dificuldade de continuar subindo, porque se ele continuar subindo, ele vai fazer pivô de alta e o mercado vai ficar altista. Seria muito estranho o mercado tentar arriscar entrar em tendência de baixa, conseguir confirmar a tendência de baixa e não continuar a tendência de baixa. Então, prestar atenção muito quando o preço, se ele chegar nessa região, né? Se ele chegar na região de 46 mil dólares, prestar atenção para ver o que ele vai fazer.